necessariamente para homenagear o pastor titular da igreja. É claro que isso nos honra, nos enche de alegria. Irmão Sebastião, que é a história viva, não é? Para testemunhar disso aqui, ele era secretário adjunto, irmão Sebastião, era isso? Secretário adjunto da Junta de Beneficência. A Junta de Beneficência era um órgão previdenciário da nossa convenção. Olha que beleza, né? Tivemos já em nossa convenção um órgão previdenciário, cujo objetivo era fazer um fundo de pensão e de previdência para os pastores. O vínculo que o pastor tem com a igreja, ele não goza da formalidade de uma CLT ou de outros benefícios que as leis do país regem, em geral, o trato, né, a relação empregado e empregador. Por conta disso, há quantos anos, irmão Sebastião? 50 anos, mais ou menos? Mais ou menos, né? Aos 50 anos, a Junta de Beneficência decidiu, junto com a ideia de criar este fundo de pensão para os pastores, para que ao se aposentarem, além da previdência oficial do país, gozassem também de um fundo, como algumas empresas têm, né, os fundos de pensão, os fundos de participação previdenciária, os pastores batistas do Brasil pudessem também lançar mão de um fundo que seria composto ao longo do ano, dos meses, pelo plano cooperativo. As igrejas contribuiriam com este fundo, geraria-se um fundo de previdência para os pastores e ao se aposentarem, ao serem jubilados, que é o termo que a gente usa, eles então lançariam mão de um acréscimo para a sua aposentadoria. Infelizmente, a economia do nosso país, desde aquela época, já era muito complicada e não foi possível gerir este fundo e mantê-lo como era o objetivo dos seus ideais, dos seus idealizadores. Mas o Dia do Pastor foi criado nesse contexto de cuidado com a figura do pastor, com a figura pastoral, mas especialmente para que as igrejas nunca se esquecessem daqueles que passaram pelo pastorado. Ou seja, o Dia do Pastor ele foi criado não apenas para que a igreja agradecesse a Deus pelo seu pastor, mas que especialmente não se esquecesse daqueles que passaram por aqui. No primeiro culto nós tivemos a alegria de agradecer a Deus pela vida do pastor Valdomiro, que estava conosco, nosso ancião, não é? Nosso legado vivo aqui, pastor Valdomiro, com mais de 90 anos, ainda com fala forte, participando toda semana do nosso culto de oração às 6h30 da manhã. Algumas vezes ele surpreende, porque quando pedem para ele orar, aí vem aquele ancião com um andar já fraquinho, né? uma aparência já bem idosa, mas quando ele abre a boca para orar, você fala assim, não sabia que tinha toda essa voz aí dentro, né? E a inteligência também, a percepção do seu entorno. Também estava conosco o pastor Tiago, que é já um pastor jubilado, vem a ser tio dos irmãos Délio e Delmo, ele é cunhado da irmã Neuza. E também o pastor Vicente, que é pai de uma irmã aqui de nossa igreja. 3 anciãos estavam aqui. E foi muito bom podermos honrar esses irmãos já na sua idade avançada, que deixaram o ministério sem terem do que se envergonhar. E na verdade esse tem que ser o nosso alvo, enquanto ainda temos força, caminhar na lide pastoral, cumprindo o chamado de Deus, chegando lá na frente, olhando para trás, assim, não há nada do que nos envergonhar. Por isso o dia do pastor existe. Não é necessariamente para que a igreja, como uma forma tão carinhosa, e eu agradeço esse carinho, lembrem-se de orar por nós, lembre-se de agradecer por nós, lembre-se de nos ajudar no ministério pastoral, mas especialmente para honrar aqueles que já passaram e hoje alguns deles estão esquecidos. É uma realidade que a nossa Ordem dos Pastores, nós temos um órgão que nos reúne como uma grande confraria, né, que é a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, dividida em várias seções por cidades e estados. E a nossa Ordem dos Pastores conta hoje com mais de 10.000 pastores alistados no seu rol. Sabemos que existem muitos outros além desses 10.000, alistados e espalhados pelo Brasil, mas que conta com um contingente enorme de pastores que ganham menos de um salário mínimo nas suas localidades de trabalho. Alguns pastores têm que ser ajudados socialmente pela Ordem dos Pastores para que eles tenham o mínimo de dignidade. Mas uma coisa mais linda é que nem por isso deixam de ser pastor, nem por isso deixam de exercer seus ministérios, nem por isso deixam de amar a obra de Deus como fazem. E toda vez que a gente tem o nosso congresso, 2 dias antes da convenção, quando as igrejas se reúnem em convenção, é tão lindo ver ali homens simples, homens fiéis e tementes a Deus, que não se cansam de fazer e cumprir o seu chamado na vida ministerial. E por isso são tão honrados, são tão alegres, são tão viçosos,
Porque algumas vezes, não tendo o que muitos de nós temos, as facilidades, o cuidado da igreja, o sustento mais do que suficiente, nunca perdem a alegria de serem chamados por Deus para exercer este ministério. E é por isso que na minha mente vem o texto de Tiago, de Paulo, quando escreve a Tiago, no capítulo 1, versículo 12, Paulo dirigindo-se ao seu filho na fé, ao seu filho no ministério, e ele diz assim, desculpa, falei Tiago, né? Timóteo. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola, diz assim: dou graças a Cristo, Jesus nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. E aí Paulo vai dar um testemunho do contraste. Ele fala: a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Os irmãos devem se lembrar, permitam-se nunca esquecer de que o ministério pastoral não é para pessoas perfeitas, mas é para pessoas transformadas. Paulo olha para o seu passado e diz: eu não era digno, eu não era merecedor, eu era tido como um insolente, eu era tido e reconhecia-me como um blasfemo diante da graça de Deus, um desobediente, porque eu perseguia aqueles que amavam a Jesus. Mas mesmo assim, Deus me tirou de lá e mudou a minha história. E é por isso que o coração dele estava cheio de graça e gratidão, porque ele diz: Deus me deu forças e me considerou fiel. Não se realiza o ministério sem forças e não se realiza o ministério sem fidelidade. E no final ele vai dizer: contudo, a graça do Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Nós só exercemos o ministério pastoral com um coração cheio de fé e amor. E o resultado disso? A graça do Senhor abunda sobre nós. Por isso eu louvo a Deus pela vocação e agradeço a Deus pelo privilégio, pela alegria de ser pastor dos irmãos neste tempo. Que Deus nos conserve juntos e unidos para a glória de Deus. E é justamente por isso que eu quero compartilhar com você nesta manhã o desafio da vocação. Mas quero também ressaltar o que tenho dito outras vezes, que a vocação não é apenas um privilégio de poucos. O entendimento bíblico para o chamado de Deus é necessariamente por exercício e o cumprimento de um propósito específico que Deus tem para cada um de nós de forma intransferível. Alguns poucos receberam e entenderam esse chamado como sendo diretamente para abrir mão de uma carreira que seria uma escolha pessoal, para obedecer a Deus naquilo que Ele separou para nós, a liderança do seu povo. Perigosamente, alguns acham que assumir a liderança do povo de Deus é uma escolha que fazemos por nós mesmos. Acha bonito, acha emocionante, acha importante, acha um grande privilégio, e diz assim: então eu quero ser pastor. Não, irmãos, nós não queremos ser pastor. Na verdade é que alguns de nós, como eu, não queríamos ser pastor. Talvez alguns até como eu, por ser neto e filho de pastor, quereria menos ainda. Porque ao acompanhar de perto, mesmo sabendo que nunca ouvi uma queixa sequer, fosse do meu avô, fosse do meu pai, fosse dos meus tios que são pastores, nunca ouvi daquelas bocas nenhum tipo de lamento, dizendo assim: se eu pudesse ser outra coisa na vida. Mas como alguém que vê de fora, vi algumas vezes que o pastorado nos dá experiências que nós não queríamos viver. Nos coloca em circunstâncias que nós achávamos que não merecíamos sofrer. Muitas vezes recebemos afrontas, recebemos ofensas, ou você nunca ouviu alguém do seu lado dizer: pastor, é todo mundo ladrão, pastor só quer saber do dízimo das ovelhas, pastor é um aproveitador. E será que isso não nos ofende? Será que isso não ofende a boa moral, os bons princípios de alguém que é o que é apenas porque quer obedecer a um chamado de Deus? Será que para muitos ainda é fácil ter a sua vida tão publicamente exposta
em que tudo que você faz é visto, tudo que você fala é avaliado, tudo que você pensa é criticado. Não, irmãos. Pobres são aqueles que acham que ser pastor é fruto da sua vontade. Eu quis ser pastor e vou ser pastor. Não. Assumir a vocação parte de um senso primordialmente de obediência ao que nós entendemos um dia, em algum momento, que Deus nos separou para esta obra específica. Como os irmãos sabem, com minhas ovelhas, já contei isso várias vezes, e não me cansarei de falar tantas quantas forem necessárias. Eu queria ser outra coisa. Quando eu era adolescente, eu quis ser piloto de avião. Tentei, não deu certo. Aí você fala assim, então fugiu para se esconder no ministério? Não. Ainda tentei ser outra coisa e essa parecia até que ia dar certo. Porque como eu sempre gostei de números, de cálculos, sempre gostei das ciências exatas, sempre gostei de desenhos, eu falei assim, vou ser engenheiro. Quis ser engenheiro e parecia que estava dando certo. Entrei numa das faculdades públicas do nosso estado, entrei no primeiro concurso, que foi um dos mais difíceis, porque foi o primeiro discursivo da história. Hoje nossos filhos sabem bem o que é isso, porque apesar que o Enem voltou a ser múltipla escolha, né? Mas houve um tempo em que todos os vestibulares eram discursivos, você tinha que escrever suas respostas. E eu lembro, em 1988, como nós sofremos em pensar no vestibular. Era um terror para nós. Imaginar que pela primeira vez nós teríamos que fazer provas que não teríamos as opções. Teríamos que dizer e escrever aquilo que nós nos lembrássemos. E as respostas eram discursivas. Deus me deu a vitória. E é aquela coisa, parece que agora o negócio vai andar. Eu vou ser o que eu quero. Quero ser engenheiro e vou para a faculdade estudar engenharia. Passei. Recebi trote, fui pintado, passei vergonha no sinal. Tudo aquilo que vocês jovens sabem o que é. Mas sabe, continuava dentro do meu coração um vazio. Parecia que aquilo que eu queria não era tudo que Deus queria para mim. E a faculdade passou a ser um deserto na minha vida, até que finalmente, depois de 2 anos e meio de faculdade, eu falei assim, não é aqui, não é isso, não vou prosseguir. E então Deus nos traz à memória aquilo que renova a esperança, como diz Jeremias. Lembro-me bem um dia e noite, numa crise de choro, porque eu não tinha mais ânimo para nada em relação aos números, aos cálculos, aos desenhos, aos trabalhos. A física empacou, que não saía de jeito nenhum da física. Eu tinha raiva do meu professor, eu não queria ir para a faculdade. E aí um dia Deus falou assim, pois é, você está no lugar que você tanto quis, mas não é o lugar que eu quero para você. Portanto, eu não fui para o ministério porque a minha vida não estava dando certo. Eu não fui para o ministério porque eu não estava sendo um frustrado nas coisas que eu sonhei. Hoje eu sou pastor porque quando eu olho para trás, há 22 anos, quando eu recebi a imposição de mãos de um conselho de pastores, é porque naquele dia se consolidou um desejo de obedecer a Deus acima de todas as coisas. Talvez hoje a minha vida fosse totalmente outra. Uma independência, uma autonomia, não precisaria prestar contas a nenhum de vocês de nada que eu fizesse ou pensasse. Poderia pensar o que quisesse, ninguém me criticaria o pensamento, ninguém criticaria minhas escolhas, ninguém avaliaria as minhas falas. E eu diria assim, eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Mas eu escolhi fazer o que Deus quer. E acaba que muitos têm a ver com isso. E sou plenamente, conscientemente responsável de que tudo que faço, tudo que prego, tudo que ensino, prestarei contas a Deus. Pelo que eu sou e pelo que eu faço, mas pelo que isso resulta na sua vida também. E eu me lembro de Moisés. Moisés teve a sua vocação testada. Moisés teve o seu chamado provado. E Deus o separou lá naquele bercinho de junco. Você conhece a história de Moisés? Lembra daquele bebê que nasceu num contexto de ameaça de morte? Quando o faraó disse, não quero mais esse tal de povo de Israel vivendo entre nós aqui na terra. Olha, o povo de Israel é perseguido, é assediado desde os primórdios da humanidade. Não é novidade de Hitler, não é novidade do Estado Islâmico. O antissemitismo não é uma coisa que permeia apenas a nossa geração pós-moderna.
Faraó olhou para aquele povo e teve invejas daquele povo, teve ciúmes daquele povo e disse: eu preciso, na minha gestão, exterminar Israel. O que ele fez? Vamos matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Talvez desta forma a gente dê um basta neste povo soberbo, arrogante, metido, achando que é a preferência, a menina dos olhos de Deus, como diz o hebraico. O plano de Faraó não deu certo, porque Deus separou um menino. E Deus tem um senso de humor, né, irmãos? É uma coisa fantástica. Quando eu falo que Deus tem um senso de humor, não estou dizendo que Deus gosta de contar piada, não. Apesar de que algumas coisas Deus faz de uma forma tão preciosa que parece que Ele tem um prazer enorme em rir conosco. Porque Faraó fala assim: vou matar todas as crianças israelitas com menos de 2 anos. Sabe qual foi o resultado? Virou avô de uma delas. Porque a filha de Faraó achou, ali boiando na beira de um afluente do rio Nilo, um bercinho com um bebezinho. Ela se apaixonou por ele na hora e disse: essa criança é minha, vou levar para minha casa. Faraó queria destruir, e agora tem que cuidar, tem que alimentar, vai ensinar, vai disponibilizar a Moisés, ao pequeno Moisés, ao menino Moisés, todo o conhecimento das ciências mais avançadas da época. Ou você nunca estudou na história da humanidade que os egípcios sempre detiveram a tecnologia científica, a tecnologia astronômica? É dele os mistérios ocultos até hoje da construção das maravilhosas pirâmides milenares. Ali estava Moisés. Deus livrou da morte e o colocou dentro do palácio de Faraó para dizer assim: os meus planos não podem ser mudados. Você pode querer o que você quiser, mas eu vou levar os meus planos até o fim. Então Moisés cresceu, se tornou um jovem egípcio. A história de Moisés você deve saber muito melhor do que eu estou contando aqui, porque você assiste os 10 mandamentos, né? Eu estou falando bobagem aqui sem precisar gastar tempo, porque o povo noveleiro, esse povo de crente, ainda mais quando fala que a novela é bíblica, aí você fica, né, fascinado. É Bíblia. Não é tanto Bíblia assim, gente. Leia a Bíblia também, porque você vai descobrir que tem muito de ficção, muito de retórica poética, muito de adaptação para dar o drama. Então, muito cuidado. Eu não sei o que conta lá, porque eu não vejo novela. Prefiro as séries ou filmes, prefiro outras coisas que, sei lá, acho que são mais legais. E se tiver que aprender uma coisa sobre Bíblia, eu não vou na novela não, eu vou ler a Bíblia, que é mais fiel. Moisés cresceu. E lá em Êxodo capítulo 2, versículo 11, Moisés agora reaparece na cena adulto. E agora, quando ele já estava provavelmente às vésperas de cumprir os propósitos de Deus para ele, parece que ele enfrenta um fracasso. Nós mesmo no caminho da vocação, mesmo quando nós estamos no trilho que parece que Deus continua conduzindo tudo perfeitamente, a gente bagunça o coreto, a gente desfaz a mesa, a gente joga tudo para o alto. E agora Moisés estava jogando tudo para o alto. É um momento de fracasso. E diz assim, Êxodo capítulo 2, verso 11 ao 22. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus. Veja bem, Moisés nunca perdeu de vista quem ele era, mesmo estando no palácio de Faraó. E descobriu como era pesado o trabalho que realizava. Olha, parece que agora caiu a ficha da vocação. Por quê? Porque a vocação aparece quando você se sensibiliza pela realidade do outro. Quando eu leio esse texto, para mim, é quando, no estudo da vocação de Moisés, é o momento quando surge no seu coração assim, alguma coisa precisa ser feita para mudar a história. Todo vocacionado, ele tem um ideal. Todo vocacionado, ele tem um sonho. Todos nós e qualquer um de nós que tem uma percepção de que Deus tem um propósito para você e para mim, em algum momento desperta-nos a necessidade de fazer alguma coisa, de agir em favor daqueles que estão carentes, necessitados. A vocação nada mais é, mas tudo é, senão você assumir que por meio de você, vidas podem ser transformadas. Por isso esse versículo para mim é tão importante, porque parece que é aqui que Moisés de alguma forma se sensibiliza, se importa com o próximo. E o texto continua:
viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Um forte senso de injustiça, um forte senso de defesa, um forte senso de ação em prol do seu semelhante. E aí então o versículo 12 vai dizer: correu a olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Agora parece que Moisés está confiando muito mais nas suas próprias forças, está de forma impetuosa e apressada, tentando resolver as coisas com as suas próprias mãos e do seu próprio jeito. O risco que todos nós corremos diante da sensibilidade, diante do nosso senso de justiça, diante do nosso senso de urgência, é achar que nós podemos dar conta do negócio com as nossas próprias mãos e no nosso próprio tempo. Versículo 3: no dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Agora já não era mais uma questão com o seu compatriota egípcio. Agora o problema dele, ele vê 2 seus irmãos semelhantes brigando entre si. E aí ele parte então e diz assim: vamos separar esse negócio aqui? E agora vem a resposta: por que você está espancando o seu companheiro? Versículo 14: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Queridos, quando nós estamos diante da responsabilidade e da oportunidade de agir, como Moisés, nós corremos o risco de buscar as soluções com as nossas próprias intenções, do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira. Acredite, é uma tentação que todo líder, todo vocacionado, porque tem isso de forma muito latente dentro de si. Mas quantas vezes a nossa pressa, muitas vezes o nosso senso de urgência nos atrapalha e faz com que as soluções sejam meramente fruto da nossa vontade. E qual é o resultado disso? Fracasso. Moisés agora está diante do fracasso, porque ele percebe que o que fez era mal, o que fez era errado, e agora o seu coração está dominado pelo medo. Qual é a saída que ele tem? Versículo 15. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Queridos, pode ficar no 15 por enquanto. Muitos de nós, diante do nosso fracasso, fugimos, porque é a atitude mais simples que pode parecer naquele momento. São muitos os que estão fugindo, são muitos os que estão abrindo mão da vocação e da oportunidade de obedecer a Deus e de cumprir aquele propósito que Deus tinha lá no comecinho, lá no berço, porque todos nós nascemos potencialmente capazes para cumprir o desígnio de Deus para nós. Paulo disse isso quando escreveu aos Efésios, no capítulo 1, ele diz assim, versículos 6 a 8, pois ele nos criou para o louvor da sua glória. Por isso eu me lembro que a vocação não é um privilégio exclusivo, não nos torna diferentes ou especiais em relação ao outro, mas a vocação é o que nos dá um senso comum de que Deus tem um propósito para realizar na minha vida e na sua vida também. A diferença certamente é que alguns escolhem uma vocação que tira você das suas próprias escolhas, mas coloca você dentro das suas escolhas para servir ao Senhor e fazer aquilo que Ele quer que você faça por meio dos seus dons, das suas habilidades, da sua profissão, da sua formação. Ou quantos advogados, quantos médicos, quantos professores, quantos mecânicos, quantos auxiliares administrativos, quantos mestres não precisam encontrar a sua vocação, não devem encontrar o seu lugar de serviço, o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. E com relação a isso, todos nós estamos sujeitos ao fracasso, quando, como Moisés, nós insistimos em resolver as circunstâncias com as nossas forças e no nosso tempo. E o que isso nos leva? Ao fracasso.
E o fracasso, em geral, nos faz temer, assombro e fuga. Queridos, quantos colegas meus já ficaram pelo meio do caminho? Por ímpetos, por equívocos, por fracasso. Porque passaram a confiar muito mais nas suas próprias forças. Decidiram resolver suas circunstâncias, seus problemas, usando seus próprios raciocínios, seus próprios princípios, sem considerar os valores do reino de Deus. E mais, sem esperar e aguardar o tempo de Deus. E qual era o resultado agora de Moisés? Ele estava sentado num poço no meio do deserto. Quantos de nós estamos sozinhos depois de um fracasso, fruto das nossas más escolhas, diante da vocação que Deus nos deu? Mas que bom que o deserto é o lugar preferido para Deus tratar a gente. Sabe, queridos, às vezes a gente precisa do deserto. Todos nós temos de passar por um deserto. A Bíblia está cheia de desertos. E nós precisamos reaprender a lidar com os desertos, por mais duros que eles sejam. Deserto não é lugar de descanso, deserto não é lugar de conforto, deserto não é lugar de abastança, deserto não é lugar de prosperidade. Ao contrário, deserto é lugar de carência, é lugar de solidão, é lugar de agrura, é lugar de cansaço, é lugar de suor, é lugar de lágrimas. E algumas vezes, deserto culmina como sendo um lugar de morte. Mas tudo passa muito pela forma como nós agimos no deserto. Versículo 16. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Aqui por enquanto. Veja que o deserto, por mais vil que seja, não pode ter poder para mudar a nossa essência. Perceba que Moisés, mesmo no deserto, mesmo apavorado, mesmo fugindo e fugido, mesmo sozinho, agora era hora dele ter a oportunidade de mostrar que dentro dele ainda havia aquele Moisés a quem Deus tinha um propósito específico. A vida de Moisés começa a mudar porque o deserto não teve o poder de transformá-lo em amargo. O deserto, o medo, sentir-se acuado, pressionado, perseguido, não teve autoridade sobre a sua vida para tirar dele uma das maiores virtudes que o ser humano precisa manter, que é a bondade, a generosidade e o cuidado. Parece-me agora Moisés está melhorando as suas atitudes, porque ele não age mais violentamente. Não há mais um homicídio no seu currículo, não há mais um crime. É claro, ele afugenta aqueles pastores maus que estavam ofendendo as mulheres, assediando as mulheres, impedindo-as de usufruir daquele poço que era um bem comum. Ele então parte em senso de justiça, mas de uma forma equilibrada e generosa. O deserto, nossas dificuldades, nossa adversidade não pode tirar de nós as virtudes que Deus tem nos dado. O deserto não pode nos transformar em homens e mulheres amargos. Não. No deserto, nós temos a oportunidade de exercitar aquilo que de melhor Deus nos deu: a bondade, a misericórdia e o cuidado por quem precisa. E note que isto fez toda a diferença na vida de Moisés. Versículo 20. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Uma atitude muda tudo. Irmãos, perceba que Moisés poderia ter permanecido indiferente.
Moisés poderia ter se escondido na sua própria solidão e dizer assim: ninguém mais se importa comigo, eu não me importo mais com ninguém. Mas Moisés tinha um propósito de Deus a cumprir. E o deserto, ao invés de transtorná-lo, transformou e começa a mudar a vida de Moisés, porque agora a história dele começa a contrastar-se com as suas próprias expectativas. Afugentado, ameaçado, banido, isolado, o deserto não o transformou em um homem mais amargo, mais truculento, mais violento, mas ele preferiu agir e reagir de acordo com as virtudes que Deus nos deu para viver. Ele agiu com graça, com misericórdia, com cuidado, e o resultado? Agora ele está sendo acolhido, convidado, recebido, abraçado. E Deus, quando dá bênção, dá completa, né? Porque depois de sentar para comer, olha o que acontece. Versículo 21. Moisés aceitou, concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Deus fez a obra completa. Moisés poderia ter sim justificado a sua amargura, justificado a sua ofensa, justificado o seu deserto, justificado o seu lamento e dizer: vou ser desse jeito mesmo e ninguém me muda. Mas agora a sua vida começa a mudar, porque o deserto que nós passamos no meio do nosso chamado não podem nos transtornar, mas podem ser instrumentos de Deus para nos fazer gente nova, com tudo novo. E o versículo 22 então termina esse trecho dizendo: ela deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Este é um dos maiores valores que um vocacionado pode ter. Temos raízes, criamos estrutura naquele lugar onde vivemos, mas acima de tudo ele diz: sou forasteiro e esta terra não é o meu lugar. O vocacionado sabe para onde ele está indo o tempo todo. O vocacionado não pode lidar com as coisas de Deus como se elas fossem permanentemente suas e eternamente propriedade dele. Moisés fez questão de, aliás, se você já percebeu isso, a Bíblia faz questão de trazer uma cultura hebraica que os nomes eram dados quando a criança nascia. Não era fruto da novela da moda, não era fruto da celebridade que está em alta, não era fruto de homenagem ao jogador melhor que tem na seleção, não. As coisas eram muito mais sérias do que a nossa sociedade atual. Os nomes eram dados pelas circunstâncias. Então os pais esperavam o neném nascer para dizer assim: que momento é esse que estamos vivendo? O filho de Moisés retrata o seu sentimento transformando-se em glória, transformando-se em sucesso, porque ele percebe que Faraó não era o seu pai, o palácio não era a sua casa, o deserto não é o seu lugar definitivo, e a casa do seu sogro, por mais confortável que fosse, não era o seu lugar de destino final. E ele diz: sou imigrante, sou forasteiro em terra estrangeira. Um dos hinos que sempre me lembro da minha infância, cantado do cantor cristão, é aquele que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha sou, ao lindo lar do céu. Como é que é? É embaixador. Eu liguei a parte mais importante, que eu sou embaixador, esse é embaixador, né? O vocacionado, aquele que entende o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida, seja ele um pastor como eu, que faz disto a sua dedicação exclusiva, ou seja você dentro da sua função nesta sociedade, na geração em que vivemos, é saber que o nosso destino final não é esta terra. Por isso Moisés agora está pronto para ouvir de Deus a consolidação do seu chamado. Capítulo 3, versos 1 a 18 diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto.
O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. O vocacionado, ele precisa compreender que não haverá um tempo confortável que dure muito. Ele estava bem, estava na casa do seu sogro, estava lá com a sua família reunida, tinha um trabalho, tinha um sustento, estava longe das ameaças de Faraó. Ele era um fugitivo, sim, da justiça egípcia, mas ele estava vivendo um tempo bom. Ele falou assim: eu vou ficar por aqui mesmo, minha vidinha boa. Mas é a hora quando Deus sacode a gente. Quantas vezes Deus sacode a jabuticabeira? E aí, quem está embaixo, se prepare. Deus nos sacode e faz isso com Moisés por meio de uma sarça ardente. Ele fica curioso com aquele milagre, um arbusto em chama e não se consome, e ele chega perto e ele se surpreende: Deus está ali. Ué, mas Deus não deveria estar lá? Não, Deus está onde você está, por meio de você, para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. E algo impressionante aqui que me fascina é a declaração de Deus para Moisés: tire as sandálias dos seus pés. Moisés, você não é digno para o que você vai fazer. Você não é digno para o que você vai ouvir. Você certamente se achará incapaz. Você não é suficiente. Por isso reconheça. Tire as sandálias. Agora vem a parte mais brilhante para mim. O lugar em que você está é terra santa. O que faz da vocação algo santo? Sou eu? Com a minha autoridade? Com o meu exemplo? Com o meu testemunho? Não. Tudo isso é falho demais, irmãos. Tudo isso em alguns momentos é até muito questionável. O que torna o lugar da vocação santo é o próprio Deus que é santo. E quando o vocacionado perde de vista a santidade de Deus, ele se esquece da glória de Deus. E ele tem que voltar para o deserto para aprender de novo. Todos nós temos a tendência de achar que somos bons demais para fazer o que nós fazemos. E é quando Deus fala assim: para, lembre-se de tirar as suas sandálias. Porque o que faz deste lugar santo não é você. E Deus então vai começar a tratar com Moisés um propósito. Versículo 6. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Versículo 7, disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Versículo 8, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos heveus, dos ferezeus, dos amorreus, dos hititas e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Olha como a vocação de Deus opera na sua vida. O versículo 6 começa Deus dizendo: chegou até mim o clamor do meu povo. Querido, nada que acontece é por sua causa. Nada do que acontece é por minha causa. É Deus que está no controle. A nossa vida, como diz o adágio popular, o mundo dá voltas. A vida é cheia de curvas. Mas nunca se esqueça que em meio às curvas, em meio a uma estrada sinuosa, em meio a uma serra que sobe e desce, há uma linha perfeitamente reta e continuamente ideal que Deus liga o passado ao futuro, guiando a história, cumprindo os seus propósitos. E Deus sempre esteve no controle. Deus está no controle. E agora Moisés tem que ouvir de Deus a seguinte afirmação: eu sei o que o meu povo precisa. Eu sei o quanto eles estão sofrendo. Para mim, o versículo 6, o finalzinho, para mim é tão gracioso. Deus se importa com o sofrimento. Versículo 6, volta lá, só para a gente ir ao final, olha. Versículo 7, desculpa. Eu sei quanto eles estão sofrendo.
nunca duvide, nunca perca de vista que Deus é o maior interessado em cuidar de você. E Deus levanta pessoas para cumprir esta obra. O vocacionado é aquele que se dispõe a curar, a aliviar, a refazer, a reconstruir. E no versículo 9, Deus fala assim: agora. Por que faz tanta questão do agora? É porque a gente insiste em fazer do nosso jeito, na nossa hora, do nosso modo, com a nossa teimosia, com o nosso esquema. Moisés foi lá e fez bobagem, matou um egípcio, não precisava, esperasse. Ou você duvidava de que Deus estava no controle? Para que matar um egípcio? Para que enterrá-lo e escondê-lo? E depois vai se meter na briga do outro, e por isso foi banido, ao invés de clamar ao Senhor por uma resposta e esperar o tempo em que Deus levantaria você, em que Deus colocaria você no lugar certo. E então Deus diz para Moisés: agora é hora de agir. O sucesso, o verdadeiro sucesso, é você saber agir de acordo com o propósito de Deus, no tempo de Deus, do modo de Deus. É o desafio da vocação. O desafio vocacional não é passar necessidade, o desafio vocacional não é sofrer. Não, o desafio começa quando você sabe esperar o tempo e confiar no modo de Deus agir e resolver a situação. Então Deus orienta Moisés, e agora Moisés vai dialogar com Deus. Versículo 10. Versículo 11. Moisés respondeu: quem sou eu? Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Parece-me que agora o deserto serviu sim. O deserto fez o seu papel na vida de Moisés. Antes cheio de si, confiando no seu braço, nas suas capacidades, nas suas potências, agora ele fala assim: espera aí, Senhor, eu vi que deu errado. Eu fugi, saí de lá fugido. Tem um débito com a justiça deles. Se eles me virem de novo, vão querer me prender, matar, sei lá, vingar a morte do egípcio. Todos já sabem o que eu fiz. E agora é hora dele reconhecer quem ele é. Quem sou eu? O vocacionado de sucesso é aquele que primeiramente reconhece a sua total incapacidade, para então aprender como é que Deus vai fazer. E agora vem Deus revelar o plano. Versículo 12. Deus disse: eu estarei com você, esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados que me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos antepassados de Deus, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde mandam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. 3 coisas estão claras nesse texto que mostram como Deus faz a vocação se cumprir. Primeiro, no versículo 14 ele diz, versículo 13, desculpa: eu estarei com vocês. No versículo 12, eu estarei com você. Nenhum de nós cumpre a vocação sozinhos. Nenhum de nós faz a obra de Deus sozinho. A promessa que Deus deu a Moisés é: eu estarei com você. Deus empresta a sua presença.
Deus empresta a sua pessoa para que Moisés soubesse que não é pelo braço, não é pela sua grande capacidade, é apenas porque Deus está com ele. Ai de nós, quando desejarmos cumprir a vocação, quando você acha que cumprirá o propósito de Deus sozinho. E mais, Deus fala, quando Moisés fala assim, tá, mas eu vou chegar lá e vou dizer, quem Deus me enviou? Eu vou dizer, quem é Deus? Que história é essa? E Deus fala assim, o meu nome é Eu Sou o que Sou. E lá adiante Deus vai dizer para Moisés, o meu nome será conhecido. Sabe, queridos, nós temos muita tentação de fazer com que a glória seja nossa, o nome seja nosso. É claro que isso faz um bem danado para o nosso ego. Ninguém nega que gosta de ser elogiado, lembrado, homenageado. Mas o sucesso não está no nosso nome. O sucesso está no nome do Senhor. O que dá autoridade é poder falar em nome de Deus. O que dá autoridade a Moisés é permitir que os outros vejam que não é o nome Moisés, mas é o nome Eu Sou, que está por trás de toda a obra. E por isso, o sucesso da vocação está em glorificar ao único, ao soberano, ao todo-poderoso Deus de Israel, o Eu Sou. E por último, Deus vai dizer para ele no final, vá às autoridades, vá também ao próprio faraó. Por quê? Porque eles não têm poder, o poder é meu. E aí depois começa o capítulo 4, a narrativa é longa, porque esse é um diálogo longo que Deus tem com Moisés. E Moisés fala assim, tá, eu vou lá, o Senhor vai comigo, eu vou dizer em seu nome, mas como é que eles vão acreditar? E aí Deus fala assim, o que você tem nas suas mãos? Capítulo 4. Ele olha assim, uma vara, versículo 2, uma vara, jogue-a no chão. E a vara se transformou numa serpente. Pega a serpente, a vara volta a ser um pedaço de pau. Põe a mão dentro da sua roupa, tire a mão, sai leprosa, põe de novo, a mão sai curada. Deus fala assim, tá vendo? Assim como eu tenho agido com poder na sua vida, o povo verá o meu poder por meio de você. A mesma vara se transformou em serpente, tirou água da pedra, abriu o mar vermelho, foi erguida no meio do deserto como sinal e maravilha do poder de Deus. A vara do Senhor era só uma vara, era só o que ele tinha, mas era o que era suficiente. O poder de Deus se manifesta na nossa total entrega de tudo que temos, por menos que seja, por menor que pareça, nas mãos do Senhor é mais do que suficiente. Deus então nos empresta, Deus então nos cede, Deus faz com que o nosso propósito se cumpra, desde o bercinho, flutuando no afluente do rio Nilo, até o final, na entrada da terra prometida, para dizer que cumprimos o nosso propósito, por meio da sua pessoa, por meio do seu nome, por meio do seu poder. É assim que Deus cumpre o plano que Ele tem para cada um de nós. Há um cântico antigo do grupo Som Maior, cuja letra, belíssima poesia da década de 60, dizia o seguinte: Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros Ele deu o céu, às aves Ele deu o ar, aos seres Ele deu o mar, a você Ele deu um propósito. E então o estribilho vai dizer neste cântico: a minha vida eu entrego a Deus. Por quê? Porque o seu Filho se entregou por mim. Queridos, o nosso propósito é tornar o nome de Deus conhecido, para tirar as pessoas do cativeiro, como Moisés foi levado ao Egito de volta, para cumprir um propósito, para tirar as pessoas da ameaça, do sofrimento, da perdição e da morte. E Deus continua vocacionando homens e mulheres para também cumprir este mesmo propósito, porque Deus continua dizendo ainda hoje: eu tenho visto o sofrimento da humanidade. E Deus repete novamente hoje dizendo: agora, vá, eu estarei com você.
Deus há de ajudar você a cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida, onde você está. Como eu posso dizer que Ele tem me ajudado nesses 22 anos e nada tem faltado. Algumas vezes são desertos, mas os desertos nos preparam, nos aperfeiçoam, nos ajudam. Mas o deserto não pode mudar as minhas virtudes e a essência do que Deus me deu para ser e fazer. Como Moisés, eu aprendo que mesmo que eu esteja no meio de um deserto, eu devo continuar agindo com graça, com misericórdia. O deserto não pode me transformar numa pessoa amarga. Porque é no deserto que Deus me aperfeiçoa para ir com Ele, para no nome dEle expressar o poder dEle para salvar vidas, para transformar pessoas, para ser um vaso usado nas mãos de Deus. Um farol na noite, uma ponte sobre o abismo, um abrigo no deserto, o alívio para a dor, a cura para a enfermidade, o abraço para quem está sozinho, o amor para quem não sabe mais o que isso significa. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor. E vamos aceitar o desafio da vocação, na certeza de que Deus tem para nós um propósito específico para cada um de nós. Ele nos confiou uma tarefa, a mim uma bem específica, mas para você não é diferente também onde você está. Deus confiou a você uma tarefa específica, um propósito de vida, para, como Moisés, ser usado por Deus para levar pessoas do cativeiro à terra prometida. Ser usado por Deus como um vaso para abençoar pessoas, para tornar o nome do Senhor conhecido, para anunciar a redenção e a esperança que há no nome de Jesus. Que Ele nos abençoe e nos use para tal.
Que a graça de Jesus, que nos viu dignos da vocação, que nos alcançou com misericórdia, não levando em conta quem nós éramos, mas idealizando aquilo que o Senhor queres fazer em nós. Que o teu amor, Pai, amor imensurável, amor glorioso, o teu Espírito Santo nos consolando e nos dirigindo, leve-nos ao perfeito e total cumprimento dos teus propósitos para a vida, usando-nos como vasos preciosos para cumprirmos a vocação que o Senhor nos deste, a cada um de nós, até que Cristo volte, por onde quer que formos, em nome de Jesus. Amém e amém. E Deus abençoe o restante do seu domingo. Não saia sem dar um abraço que está do seu lado. Se você é nosso visitante hoje, receba também o nosso carinho, a nossa gratidão por ter você conosco nesta manhã. Até a noite, 7 horas, em nome de Jesus. Seguirei o Senhor sobre terra ou mar, onde Deus andar, irei. Que existe.